Quem achou, diga amém. Amém. Eu achei. Eu achei. A tradução que eu tenho em mãos é a tradução João Ferreira de Almeida. E a Bíblia diz assim: Eliseu voltou para Gilgal e havia fome na terra. Enquanto os discípulos dos profetas estavam assentados na sua presença, disse o seu moço: põe a panela grande no fogo e fazem um ensopado para os discípulos dos profetas. Então um saiu ao caminho para apanhar ervas e achou uma videira brava. Colheu dela sua capa cheia, veio, cortou-as na panela do caldo, embora ninguém soubesse o que era. Verso 40. Assim serviram os homens. Quando começaram a comer o ensopado, gritaram: homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Disse Eliseu: trazei farinha. Ele colocou na panela e disse: serve ao povo. E já então não havia mal nenhum nela. Amém ou não amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Deus, por esta palavra. Usa o teu servo, usa o coração do teu povo para recebê-lo em nome de Jesus. Se sente dizendo amém, dando glória a Deus. Havia morte dentro da panela. Meus irmãos queridos, neste dia havia morte dentro da panela. Para que a gente entenda aquilo que Deus quer falar aos nossos corações nesta noite, eu vou voltar um pouco para introduzir, até chegarmos neste período de tempo onde aconteceu este fato que a Bíblia nos relata no livro de Reis, no capítulo 4, no versículo 38. Nós sabemos que no tempo dos profetas existiam muitos admiradores dos seus ministérios. Um dos maiores profetas que passou por esta terra foi o profeta Elias. A Bíblia diz que a unção que Elias tinha sobre a sua vida era tão grande, a ponto de os soldados de Acabe chegarem para pegar Elias de cima de um monte e Elias orar, dizendo: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma você e os seus 50, e assim aconteceu. A Bíblia vai dizer que o descendente profético de Elias era Eliseu. E antes de Elias subir aos céus em um redemoinho, a Bíblia nos diz que o pedido de Eliseu foi para ter uma unção dobrada daquela que Elias tinha. Do poder que havia na vida de Elias, Eliseu pediu o dobro, 2 vezes mais. Então, se Elias era poderoso nos seus feitos na terra, imagine um homem que adquiriu 2 vezes mais, Fábio, aquilo que estava sobre a vida de Elias. Eliseu era e foi o profeta com mais poder que já passou sobre esta terra, sem dúvidas. No entanto, nestes tempos existiam admiradores que queriam também servir a Deus da mesma forma. Eram os filhos dos profetas e mancebos, homens de pouca idade que queriam também exercer o ministério profético. Então se montou nesse período uma escola de profetas, esses moços que aprendiam com os profetas como servir a Deus. A Bíblia fala que desde o período em que Saul era rei, já existia estes profetas sobre a terra. A palavra diz que no período de Samuel, Saul, naquele processo de receber a unção de rei, subindo o monte, encontrou alguns jovens profetas que profetizavam naquele período. Então nós entendemos que já era uma tradição que existia antes mesmo da vinda de Elias à terra ou da vinda de Eliseu. Só que como eles eram profetas, deram seguimento a esse processo e continuaram ensinando a estes meninos como proceder em uma vida estabilizada em um chamado com Deus.
Neste período de tempo, os profetas eles se deslocavam das suas regiões para ir a uns lugares afastados, para assim aprender com os seus professores. A palavra vai dizer que aqui eles estão em um lugar que tinha mato, era como se fosse uma selva. No versículo, em algum dos versículos posteriores, no capítulo de número 6, a Bíblia vai dizer que eles estão na região de Gilgal. E nesta região, estes discípulos estão cortando lenha para fazer uma cabana, porque os lugares que eles estavam praticando ali o seu exercício profético já não estava mais dando, porque estava havendo muito crescimento. Por causa da unção que havia, pastor Marcos, na vida de Eliseu, muitos jovens estavam se aproximando desse ministério, querendo ser igual a eles. Você sabe uma coisa que eu observo aqui, ainda a nível introdutivo? Que verdadeiramente a unção que está sobre a vida de homens atrai outros homens. Muitas vezes nós queremos bater na tecla para trazer pessoas à nossa igreja, trazer pessoas ao nosso convívio, para que pessoas nos admirem, muitas vezes ganhar até seguidores em redes sociais, e às vezes buscamos de artifícios que não vão nos beneficiar, porque são artifícios humanos. Nós vamos estar trabalhando com uma ótica humana, quando a palavra de Deus vai mostrar que na vida de Eliseu o que acontecia não era nada humano, mas era algo profético. A unção que estava sobre ele fazia com que as pessoas se aproximassem dele. E um homem que tem unção de Deus, uma mulher que tem unção de Deus, que tem presença de Deus, sempre vai ter pessoas ao redor dela. E essas pessoas vão aumentar a cada dia mais. Eu me recordo que João Batista era um menino que a Bíblia diz que desde criança, no ventre da mãe, já tinha unção, já tinha o poder de Deus sobre a vida dele. Aquele homem profetizava no deserto, irmãos. Deserto é lugar de solidão, deserto é lugar de que não tem morada, não tem vizinhança, não tem pessoas passeando, andando, socializando. Mas a Bíblia relata que quando João Batista estava na parte do deserto, à beira do Jordão, multidões o cercavam para ser batizado e ouvir a sua mensagem. Quem é que levava aquelas multidões para o deserto? Esse deserto não é lugar de habitação, senão a unção de Deus na vida de João Batista. A palavra diz que aonde Jesus passava, aonde Jesus entrava, multidões cercavam Jesus. Cercava muitas vezes porque Jesus multiplicava, cercava muitas vezes porque Jesus expulsava demônios, porque Jesus curava. Mas tudo isso que Jesus fazia vinha da unção, do poder que os céus derramavam sobre a vida dele. E nesta noite eu vim dizer para você: existem muitas pessoas se aproximando de você, mas o que nós temos que entender e perceber é o porquê que estas pessoas estão se aproximando de mim, de você. Muitas vezes, meus irmãos, pessoas se aproximam da gente não é pelaquilo que a gente carrega em Deus, é pelaquilo que a gente tem nesta terra. Experimente ganhar um dinheiro, ganhar uma herança, ganhar uma quantia grande, ter uma vida boa, se falando de maneiras financeiras, e você vai ver muita gente se aproximar de você. Experimente você ter um conhecimento em algumas áreas, pessoas vão se aproximar de você por interesse daquilo que você tem a oferecer a ela. Mas não, quando a unção de Deus está sobre a nossa vida, pessoas não vão se interessar naquilo que eu tenho como homem terreno, vão se interessar naquilo que os céus estão derramando sobre mim. E é para isso que o Senhor nos escolheu, para levantar mais e mais escolas de profeta, porque as escolas de profeta se falava de homens que queriam ser profetas, de homens que tinham vontade e desejo, meninos que tinham vontade e desejo de ser igual ao profeta, não pelo que ele apresentava humanamente, mas sim pelo que os céus tinham derramado sobre a vida dele. O que Deus está dizendo para as nossas vidas nesta noite é: pessoas vão se aproximar de mim, de você, mas não vão se aproximar pelaquilo que a gente tem aqui na terra, vão se aproximar para querer compartilhar daquilo que o céu derramou sobre a nossa vida. A unção de Deus na nossa vida vale muito, e não vale somente para ficar guardada dentro de nós, ela vai ser derramada, esparramada pelos que estão ao nosso
vida, e que muitos vão se aproximar da nossa história para receber aquilo que Deus tem para nós. Levante a mão e diga glórias a Deus. É por isso que as pessoas precisam se aproximar de mim, de você, é por isso que as pessoas precisam querer estar perto da gente. Não é pelo aquilo que a gente pode apresentar humanamente, é pelo aquilo que a gente pode apresentar nos céus nesta terra. A escola de profeta estava crescendo neste período, porque a unção que foi derramada sobre Elias e sobre Eliseu era uma unção grande, era uma unção poderosa. E quanto mais unção, mais pessoas. Quanto mais unção, mais discípulos. Quanto mais unção, mais a igreja cresce. Quanto mais unção, mais acúmulo de gente. E agora não dá mais para eles ficarem nas casinhas que eles estavam acostumados a estar. Eles precisam sair para construir um lugar maior, para que as pessoas possam ser agregadas naquele lugar. Só que ali, irmãos, era uma igreja que não era uma igreja normal. Porque nós estamos falando de um pastor que tinha a unção dobrada de Elias. Então era um lugar de comunhão, mas um lugar de comunhão com poder, com graça, com unção, com milagre, com maravilhas. Ali não tinha espaço para maldades. Naquele lugar, entre aqueles mancebos que estavam aprendendo a ser profeta, não tinha espaço para ruindade. Ali não tinha espaço para brigas, para confusões, para nada que o inimigo pudesse se fortalecer. Ali só tinha espaço para o poder de Deus, a graça de Deus, a manifestação e o aprendizado daquilo que era dos céus. Então eles estavam bem, sim ou não? Com Eliseu como professor em uma escola de profetas, era um ambiente agradável, um ambiente de Deus, um ambiente onde os céus estavam ali, o céu estava ali manifestado. Mas eu percebo que mesmo nesses ambientes, aonde Deus está manifestado, aonde a graça, aonde a poder, aonde a virtude, é necessário ter vigilância. A Bíblia vai dizer que em meio a este ambiente havia morte dentro da panela. Você entende? Diga amém. Em meio a um ambiente onde os céus estavam abertos, ainda assim a morte conseguiu entrar dentro da panela. A pergunta que eu faço aqui nesta noite, que vai ser uma pergunta reflexiva daquilo que eu tenho para falar aos nossos corações, é: por que em um ambiente como esse a morte chegou até esta panela? E nós vamos agora começar a destrinchar esta palavra para que a gente possa entender o porquê que aconteceu aqui. Eu não posso começar a falar sem antes trazer a semelhança daquele lugar com a igreja de Cristo. Eu não posso começar a falar, a pregar, sem antes trazer a semelhança daquela escola de profetas com a de Ribeira. Porque da mesma forma que eles estavam ali com Deus, na mesma dimensão estamos nós nesta noite. Porque o mesmo Espírito que estava naquele lugar operando milagres e maravilhas através de Eliseu é o mesmo Espírito que está hoje aqui, não operando somente através da vida do pastor, mas de todos nós que somos sacerdotes na presença do Senhor. Então nesta noite estamos em um lugar de céu aberto, estamos em um lugar de comunhão, estamos em um lugar de poder, de maravilha, em um lugar onde o Evangelho é vivo e eficaz. Mas neste lugar também não estamos isentos da morte chegar até a nossa panela. Quem me entende nesta noite, diga amém. Pergunte para mim, pastor. Vamos interagir para a gente aprender, pastor. Por que a morte chegou na panela? Eu vou lhe dizer. Eu tenho algumas coisas para lhe dizer, para lhe explicar o porquê que esta morte chegou até esta panela. A primeira coisa que nós vamos perceber no texto, nós não vamos sair do texto, uma mensagem expositiva. Lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Olha comigo aqui. Eliseu voltou para Gilgal e havia fome na terra. Não perca este detalhe. O período era um período de fome. O período era um período de escassez. E quando os discípulos dos profetas estavam sentados na sua presença, disse o moço:
põe a panela grande no fogo e faz um ensopado. Vamos para cá. Essa panela estava no meio deles para fazer um guisado, uma sopa, um cozido para eles, um caldo de comida para eles. Eles iam se alimentar. Então, quando existem homens de Deus em um lugar e existe uma panela com comida, isso quer dizer que naquele lugar tinha comunhão. Eu gosto de fazer os meus esboços, e hoje à tarde, estudando esta palavra, eu fiz um esboço, eu fiz um desenho. Pastor Marcos, quer isso aí, pastor? Diga agora é na base do desenho, que eu estou ficando velho, pastor Marcos. E na panela que eu botei aqui, eu botei um nome nesta panela. E o nome desta panela, Fábio, é comunhão. Glória a Deus. Aquela panela ali representava a comunhão entre os discípulos, entre os profetas, entre todos que estavam ali. Se tinha alimento, e tem crente, irmão, tem comunhão, sim ou não? Amém ou não amém? Então estava tendo comunhão ali naquele lugar. Aleluia! Glória a Deus! Então o que é que acontece? Nesta comunhão estavam todos bem. Só que aconteceu uma coisa que fez, é o início de por que a morte chegou naquela panela. Aí a Bíblia vai dizer: põe a panela grande no fogo e faz um ensopado para os discípulos dos profetas. 39, Brian. 39. Então saiu ao campo para apanhar ervas e achou uma videira brava. Colheu dela a sua capa cheia, veio, cortou na panela o caldo, embora ninguém soubesse o que era. A primeira coisa que a gente vai ver aqui no versículo 39, ele saiu para procurar comida, ele saiu para procurar algo para comer. O primeiro tópico da mensagem é sair para procurar. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês: sair para procurar é pecado? Sair para procurar é errado? Sair para procurar é trazer providência. Providência para que a comunhão esteja presente. Providência, já que o ambiente é saudável de Deus, para que coisas boas aconteçam. Não existiu maldade neste rapaz, que não cita o nome dele, em sair para procurar. E a Bíblia vai relatar que sair para procurar é algo bom. Sair para procurar é algo saudável. Você lembra aquela mulher que perdeu as dracmas dentro de casa? Ela perdeu. Só que a Bíblia vai dizer que ela diligentemente acende uma candeia e vai fazer o quê? Ela vai procurar, e achando, ela se alegra, ela festeja. Então todas as vezes que existe algo que precisa retornar para dentro da nossa casa, para a nossa vida, para a nossa comunhão, é necessário que a gente vá o quê? Procurar. A Bíblia vai dizer: examine-se o homem a si mesmo. Quando você se examina a si mesmo, o que é que você tem que fazer dentro de você para você descobrir o que é que está lhe fazendo mal? Você tem que procurar aquilo que está ruim. A Bíblia vai dizer, Jesus Cristo vai dizer que é para você lembrar de onde o que caiu e voltar ao primeiro amor. Tudo isso é uma procura, é uma busca. Então procurar não é algo ruim, procurar é algo bom. A palavra vai dizer que o bom pastor largou as 99 ovelhas e saiu para onde? Para procurar. Ele foi atrás procurar uma ovelha que estava perdida. Paulo vai falar a partir do versículo 11 do livro de Coríntios sobre os dons espirituais, do capítulo 10. Ele vai falar dos dons espirituais. Ele vai dizer: todos falarão língua, todos profetizarão, todos interpretarão estas línguas. Óbvio que não, mas Paulo vai dizer: procurai os melhores dons. Então, quando se fala de procura, a Bíblia enfatiza que é necessário procurar. Nós temos que buscar aquilo que ainda está faltando, e é isso que este homem foi fazer. Ele viu que a panela já estava no fogo, mas precisava da providência para que a comunhão pudesse estar completa, para que houvesse plenitude. Então ele sai para procurar. Aqui tudo bem, mas a palavra vai dizer que nesta procura ele achou. E o que foi que ele achou? Ele achou uma videira brava. Achou uma videira
uma videira. O texto vai falar que o nome da erva que ele achou é uma videira brava. Vamos ver aqui o que foi isso que este homem achou. Videira brava, ela é mais conhecida como Colossíndida. O termo científico, o nome científico dela é Citrullus colossintes. É conhecida como pepino amargo ou como um melão do deserto. A palavra vai dizer que ele acha e ele pega. Só que o que a gente precisa entender aqui nesta noite é que ele achou algo que ele não deveria achar. Ou se achasse, era algo que ele precisava saber no que está pegando. A primeira coisa que traz ao ambiente desse de Deus morte dentro desta panela é a negligência, é a falta de vigilância, é a falsa aparência. Ele colheu pelo que ele viu. Irmãos, olhe para cá. Eu começo a pregar agora para a tua vida. Você tem uma família, você tem uma igreja, você trabalha numa empresa, e muitas vezes o que tem acontecido ali são coisas de Deus. Dentro da casa do Senhor existem coisas de Deus, porque tem homens de Deus, vão acontecer coisas de Deus, mas porque coisas ruins estão chegando em ambientes que são de Deus, porque está faltando vigilância da nossa parte quando sairmos daquele lugar para procurar algo. Tem situações que nós estamos fazendo que está trazendo mal para dentro do ambiente, do nosso convívio, um ambiente de Deus. E não é porque Satanás chegou, bagunçou, destruiu, porque a síndrome do crente é colocar o diabo como culpado de todas as coisas. Mas muitas vezes está existindo morte dentro do nosso convívio que é de Deus, porque nós estamos saindo daquele convívio e voltando com coisas que não deveriam estar conosco. Falta de vigilância. E eu não vim aqui me bater, eu não vim aqui me dizer que a maldade sua e minha, eu não vim aqui dizer que você deu lugar ao diabo, que não é nada disso. O que está acontecendo aqui com este moço é justamente isso: negligência ao observar, negligência ao tocar, negligência ao operar, negligência ao trazer, falta de vigilância concernente às coisas que estão do lado de fora. E quem está trazendo muitas vezes coisas ruins para dentro desta panela não é o diabo, não são os demônios, nem são nada que compartilha com o reino das trevas, somos nós mesmos. Mas nesta noite eu tenho uma boa palavra para entregar na tua vida. Se Deus está trazendo esta mensagem ao nosso coração, é porque Ele quer trazer entendimento para a nossa alma. Você vai sair e vai voltar, mas vai voltar com as mãos cheias daquilo que presta. E o que não presta, pastor, vai ser jogado no fogo, vai ser queimado, porque na panela daqueles que servem ao Senhor na beira não entrará morte. Em nome de Jesus, que me entende, diga amém. Cuidado. Tem morte do lado de fora e você nem sabe que é morte. Aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra. Tem muita gente trazendo morte para dentro, porque não está tendo discernimento daquilo que é bom e que é ruim. Quem me entende, diga amém. Eu preciso ser mais claro do que isso aqui, eu está óbvio o que o pastor está falando. Cuidado com o que está lá fora. Olha para cá. Você sabe por que ele pegou? Sabe por que ele pegou? Porque ele achou que era bom. Você vai pegar um rapaz desse e vai dizer assim: rapaz, você deu lugar ao diabo? Não. Foi falta de experiência, falta de visão, falta de maturidade. Mas se você pega aqueles textos de usar, lembra de usar? Aquele companheiro que pegou na arca, quando Davi trazia a arca para Jerusalém, a palavra vai dizer que ele pegou, não foi maldade. Ele não pegou com maldade no coração, mas ele pegou em algo que não era para pegar. Do lado de fora é estreito, irmão. Tem coisas que não são acessíveis, e nós estamos como animais vulneráveis em meio a lobos, a uma selva. Temos que ter cuidado das coisas que a gente pega e traz para dentro. Uzá tocou na arca, a Bíblia diz que na mesma hora ele foi fulminado, morreu. Davi se indignou. Eu e você, quando lê esse
perigosas lá fora, por mais que a sua intenção seja boa. A intenção do rapaz era boa, tinha uma sopa, tinha comunhão, ele estava aprendendo, estava com Deus. Mas faltou vigilância. Trouxe para dentro de um lugar que era santo, algo que era maligno. Você lembra de Acã? A palavra de Deus vai dizer que Acã estava no arraial, irmãos. Acã estava junto ao povo de Deus. Acã estava prosperando com as vitórias que o Senhor estava entregando a Israel. Mas de repente, Jericó cai. E Acã pega capas babilônicas, ouro e prata, traz para dentro de casa. Ele sabia que era uma desobediência, ele sabia que não poderia mexer, mas ele não sabia talvez que aquilo ia trazer morte para ele. E quando ele traz algo de ruim para dentro, que ele pegou fora, o perigo de fora passou para o lado de dentro, ele trouxe morte não só para ele, mas para toda a família, porque morreu ele apedrejado, a mulher dele, os filhos e todos da família, porque ele pegou em algo que não poderia pegar, mexeu com algo que não poderia mexer. Todas as vezes que a gente pegar algo que não pode pegar, vai haver morte. Às vezes a panela está saudável, mas eu estou futucando algo que eu não posso futucar, vai ter morte. Você lembra de Sansão? Lembre de Sansão, o que Sansão fez? A Bíblia diz que ele mata o leão, quando ele volta tem um favo de mel na carcaça do leão, na carcaça podre de um animal. Irmão, não dá mel, a abelha não coloca mel em carcaça podre, em carne putreficada de animal. Mas a Bíblia vai dizer que ele pega o mel que está ali, come o mel, dá aos pais, e a Bíblia revela que os pais nem sabiam de onde tinha vindo o mel, porque geralmente quem mexe em coisa que não deve, entrega a pessoas que nem sabem que ele mexeu em coisas que não deveria, e tem pessoas que estão caindo na mesma maldição, porque está mexendo em coisas que outros pegaram sem discernimento e entendimento. Aquilo trouxe maldição para a vida de Sansão. E o estrago da história dele começou a partir daquele pecado, daquele erro, porque ele não poderia mexer e pegar naquilo ali. No ano de 1986 foi descoberto que mel era aquele. O nome da abelha que bota mel em carne de animal purificado é abelha abutre. Ela não bota o mel, ela não produz o mel através dos néctares que vêm das flores, mas sim do pus, da secreção das carnes podres. Só que a ciência descobriu que a aparência é de mel. A ciência descobriu que o cheiro é de mel. A ciência descobriu que o gosto é de mel. Tinha tudo de mel, mas não é mel. Tem coisas que a gente está colocando a mão pela aparência, porque parece ser bom, mas no final a morte pela panela. Gênesis capítulo 2, quem tem Bíblia? Abre lá, eu quero falar algo para você. Eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Jesus está neste lugar. Gênesis capítulo 2, versículo número 6. Versículo 3. Capítulo 3, versículo 6. Quem pode ler em voz alta para mim no telão? Dinamismo para a gente dar seguimento à mensagem. Lê para mim aqui atrás, alto. 3,6. Vai, Wellington, lê aí, meu amigo. E eu vi a mulher, que aquela árvore era boa para se comer. Ô, Wellington, ela viu a mulher, que ela viu que a árvore era o quê? Boa para se comer. Ela viu que a árvore era boa para se comer. E agradável aos olhos. Boa e o quê? Agradável aos olhos. Agradável aos olhos. E a árvore desejável para dar rendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, que ele comeu com ela. Meu Deus. Ela olhou e ela viu que era boa aos olhos, agradável ao paladar. Saiu, pegou, comeu e levou para dentro de casa, deu ao marido. E quando foram ver, a morte já tinha tomado conta da casa, da família, de todos que estavam ali. Morreu ela, morreu Adão, morreu a humanidade. Não mexe, parece que é bom, mas não é. Você acha que aquele jovem olhou para aquele melão do deserto? O que foi que ele disse? Top! Era isso que a gente
precisar, vou levar e vou comer. Agradável aos olhos é bom para comer, mas no final vai trazer o quê? Morte. Cuidado com aquilo que você tem mexido lá fora. Tem muitas coisas que estão acontecendo na vida de muito crente, que estão em lugares bons, com projetos de Deus, com unção de Deus, com coisas boas de Deus, mas está havendo morte, porque está mexendo em coisa lá fora que não deve mexer. Quem me entende, diga amém. Glória a Deus. Só que a Bíblia vai dizer, vamos dar seguimento. Ainda no 39, que ele viu e ele colheu. E não colheu pouco não, colheu muito. Porque aquilo que a gente pensa que é bom, a gente quer muito. E quanto mais, pior. Porque talvez se fosse pouco, o veneno seria menor. Mas como foi muito, a morte era mais certa. Eu vejo isso como pecado e iniquidade. Pecado, pouco, iniquidade, muito. Como assim, pastor? Pecado, a Bíblia diz que todos pecam. Paulo vai falar, João na primeira carta, todos nós somos pecadores e não temos como fugir desse fato. Só que a Bíblia vai dizer que o que mata é a iniquidade, é o pecado sem reserva. Porque você cai hoje e o justo ele levanta amanhã, reconhece o erro, se restabelece, pede misericórdia, força, Deus vai para cima, e a graça que foi derramada sobre a nossa vida pela morte do Senhor Jesus Cristo nos sustenta. Quem vai para o céu é pecador, irmão, não é santo não. Quem me entende, diga amém. Só que tem homens que brincam com o pecado e não estão nem aí para a colheita dele, e vivem uma vida de pecado. A iniquidade leva o homem para onde? Para o inferno. A iniquidade leva o homem para a perdição. A iniquidade leva o homem para a segunda morte. E quando a Bíblia vai dizer que este homem colheu muito, eu percebo que como tem muita erva ruim dentro da panela, a morte é mais certa, sim ou não? Então, com veneno, com coisa errada que está do lado de fora, não se brinca. Nesta noite eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu não sei qual é a nossa colheita lá fora, se é muito ou se é pouca, mas nesta capa, nesta noite, vai ter fogo do céu, vai queimar, vai cair na terra, e Deus vai pisar neste pecado, neste erro, neste melão asiático, no que quer que seja, na minha e na sua vida, vai ser destruído. Meu amém. Glória. Colheu e veio com a capa cheia. Ei. Posso falar? É doutrina, né? Tem muita gente com a capa cheia. Tem gente com a capa tão cheia desse melão que ele não está conseguindo nem carregar mais, está caindo pela porta. Larga esse negócio, irmão. Vai dar ruim. Vamos para cá. Vai para mim. Larga. Pare. Solte, abandone. Traga mais não. Não leve mais não. Além de você morrer, tem pessoas que vão comer desse pisado. E tem pessoas também que estão sendo prejudicadas pelo aquilo que eu estou carregando. Nessa noite que o Senhor está dizendo para mim e para você é: eu estou arrancando a morte de dentro da sua panela. Eu estou lhe dando a oportunidade de levar coisas boas para dentro do teu convívio, da tua casa, da tua igreja, da tua família. Amém ou não amém? Aleluia, glória a Deus. Ele colheu e veio com a capa cheia. Aí o que foi que ele fez? Quem está conversando aí? O 39, vem para ele. Volta o 39 aí. A Bíblia diz que ele veio com a capa cheia. Você está acompanhando aí? Ele fez o que depois, Andresa? E veio e as cortou na panela do caldo. Eita Jesus, vai para cá, o caldo estava lá já. Aí ele veio e fez o quê? Ó, cortou e jogou aonde? Dentro do quê? Caldo. Cortou e jogou dentro do caldo. Sansão comeu e deu a quem? Aos pais. Eva comeu e deu a quem? Tem gente que
está comendo, irmão. Tem gente que está colhendo, que está trazendo coisa ruim lá de fora e ainda quer dar àqueles que estão do lado dele. E você diz, pastor, é maldade? Alguns sim, outros não. Você pode me afirmar de que foi maldade, de que ela sabia que ela não ia morrer? Não, mas foi falta de vigilância, foi desobediência, foi negligência com a verdade, foi falta de informação, falta de conhecimento. Mas pastor, Deus só falou com Adão, e Adão passou para Eva, talvez passou de forma diferente. Não importa, houve morte para ela, houve morte para Adão, e houve morte para a gente também durante um bom período antes de Cristo vir nos resgatar das garras da morte. Sansão levou morte também para os pais, e a Bíblia enfatiza: os pais não sabiam o que é que ele estava fazendo. O pecado ele levou para dentro de casa. Quantos não estão pecando e não estão trazendo pecados para dentro da casa? Quantos não estão pecando e não estão oferecendo esse pecado, erros, más conversações, coisas que vêm de fora? E você sabe que o que traz para mim aqui essa situação é que muitos estão fazendo isso e estão conseguindo trazer morte para outras pessoas. Observe bem, eu já falei de Adão, já falei de Sansão, mas vocês lembram de Moisés no período que estava no deserto? A promessa de Deus foi que entregaria a terra a ele, e a terra jorraria leite e mel. Sim ou não? Sim. Uma terra que faria parte da descendência de Abraão. Mas ele estava no segmento da promessa. Quando eles chegam na beirada do Rio Jordão para passar esta terra chamada Canaã prometida, Moisés separa alguns homens e manda como espias. Esses homens vão lá olhar a terra que Deus já havia prometido. Havia unção neste lugar, sim ou não, irmãos? Havia comunhão. Olha para cá, no deserto tinha alimento, sim ou não? Deus mandava maná. Alguém morria de frio à noite no deserto lá? Não, porque Deus mandava coluna de fogo. Alguém morria de frio à noite? Não, morria de calor. Até as vestes, Marco, Deus cuidava. Eu tenho orado a Deus, Senhor, faça comigo como o Senhor fez naquele povo no deserto. Não me deixe gastar, cuide da minha mente, cuide da minha casa, cuide do meu ministério, da minha vida. Por mais que aquele povo não merecesse, Deus não estava deixando faltar nada. Os milagres estavam acontecendo no deserto, era um ambiente de graça, de glória, de poder. Sim ou não, irmãos? Mas agora existem alguns irmãos que vão aonde? Vão sair daquele lugar e vão procurar alguma coisa. Eles chegam lá e eles observam que a terra realmente tinha aquilo que Deus prometeu, mas eram habitadas por gigantes. O que é que eles trazem para dentro do arraial de novo? Eles trazem a erva que é maldita. O que é que era para eles trazerem? Trazerem boas novas, trazerem coisas boas, trazerem novidades boas. Só que eles dizem assim: verdadeiramente é como Deus falou, lá nesta terra os frutos são grandes e robustos. Eles trouxeram frutos em estacas amarradas nas costas, de 2 em 2. Que fruto é esse, irmão? Era Deus naquele lugar, só que de repente, com eles trouxeram também o que? Um melão do deserto, a erva daninha, a infecção, a morte na panela. Quando eles chegam no meio da arraial, eles lançam. É verdade, em tudo isso trouxemos até para você ver, mas trouxemos um pouquinho de veneno aqui também para vocês. Eles são gigantes e nós somos como um gafanhoto perto deles. Nós aqui não temos condição nenhuma de adquirir esta promessa. É maldição para a nossa vida, nós não vamos conseguir. Eles trouxeram aquilo que eles já tinham comido e entregaram para outros que ainda não tinham comido. Chegou na panela, eles trouxeram, derramaram. Quando é daqui a pouco este povo que estava ali começou a murmurar e desacreditar naquilo que Deus havia falado. É assim que acontece. Quando este moço corta dentro da panela, ele está oferecendo veneno de morte a outras pessoas que estavam ali em comunhão com Deus. Foi isso que esses espias fizeram. No lugar que tinha unção, que tinha glória, que tinha ânimo, agora tem desânimo, agora tem morte. É por isso que nós precisamos, irmãos, estar vigilantes com aquilo que a gente traz de lá de fora. Só que a Bíblia vai dizer que a morte que esses caras trouxeram para dentro do arraial de Israel era tão grande que o povo agora não quer ouvir mais Moisés, que tinha cura. Moisés disse: rapaz, Deus vai fazer, mesmo com esse gigante. Só que estava todo mundo já envenenado, já tinha comido do guisado, já tinha tomado a sopa, pastor Marcos, com veneno, todo mundo agora já morrendo espiritualmente. Mas de repente a Bíblia vai dizer que quando o povo vai apedrejar Moisés, Deus desce na terra. Deus estava dizendo naquele dia: jogaram morte na panela, mas eu vim resolver. Só que o problema, você sabe o que é que acontece aqui? Eu quero ficar nesse texto, porque Deus está me trazendo algumas revelações interessantes nessa passagem. A palavra vai dizer que ele jogou, e
E eu venho aqui, ó, veio e cortou na panela do caldo. Você sabe o que é mais interessante aqui? É que esses homens que receberam a mensagem acreditaram naquilo que aqueles homens falaram e deixaram de acreditar naquilo que Moisés falava. Tem gente que está preferindo comer da panela contaminada com morte do que ouvir Moisés com a cura, com a unção, com a glória, com o poder. Leia aí para mim. Cortou a panela do caldo, embora ninguém, como é que está escrito? Porque não as conheciam. Embora ninguém. Aqui no meu texto está dizendo que embora ninguém soubesse o que era o conhecido. Você sabe por que tem muita gente trazendo maldição para dentro da nossa casa, da nossa igreja, do nosso convívio, Érica? Não é por falta de discernimento só daquele que tem trazido, não. É por falta de discernimento daqueles que estão dentro. Porque o cara estava cortando a erva venenosa dentro da panela. E estava todo mundo olhando, dizendo glória a Deus e aleluia. É por isso que a Bíblia vai dizer: provai dos espíritos, para saber quem é quem. Discernimento espiritual, para saber o que vem do bem e o que vem do mal. Porque depois que corta, bebe quem quer, toma quem quer. E se você não entender nesta noite quem está trazendo morte para dentro do arraial, morre ele, porque já está morto. E a Bíblia diz que o sujo se surge mais. É por isso que ele vai trazendo, vai entregando. Mas a Bíblia também diz que aquele que é santo se santifique a cada dia. E nesta noite eu quero dizer, não é que ninguém não vai trazer morte. Eu não vou dizer isso aqui, porque vão continuar trazendo morte lá de fora, aqui para dentro. Mas Deus vai dar discernimento a esta igreja, para estar de pé e viva, entendendo quem é quem, o que é o que, para repreender o mal na hora que ele chegar. Amém ou não amém? O problema é que tem gente aceitando, porque não conhece a morte. O cara está cortando dentro da panela a erva de veneno para todo mundo comer, está todo mundo lá, glória a Deus e aleluia. A culpa é sua e minha, não é dele não. Eu me perguntei um dia desse, por que a gente vem para o culto? Que horas é o culto, irmãos? É 6 horas, né? Domingo e terça é 7, doutrina. A gente, observe, eu vou compartilhar um pouco das minhas inclinações com você, baseado nesse texto. A gente chega na igreja e 19 horas para cultuar a Deus. Sim, não, irmãos? Dobramos o nosso joelho, adoramos ao Senhor, tiramos os dízimos das ofertas, ouvimos uma palavra, ouvimos uma peça teatral. Mas de repente você liga com um companheiro e diz assim: você prega comigo. Mas o cara não vem cultuar. Ele só chega aqui na hora da palavra. E tem muita gente aceitando. Só que ele não vem adorar a Deus, ele não está participando do culto, ele só vem ficar lá. E muitas vezes aquela fala não traz um entendimento daquilo que Deus quer falar, porque talvez ele nem participou do culto para entender o processo que Deus quer fazer. Não está adorando com a gente. E eu parei para pensar que o meu Senhor está trazendo morte para dentro da panela. Não quero mais. Se não chegar 7 horas para dobrar o joelho, adorar a Deus, tirar dízimo e oferta, entregar a palavra cultuando, não vai mais entrar. A porta está fechada. Quem me entende, diga amém. Porque está vindo lá de fora, ninguém sabe para onde vem, ninguém sabe o que faz. Por isso não está aqui, mas já disse a ele, eu disse, pregador, meu pastor só está dificultando. Estou dificultando, porque a porta está fechada, tem vigilante dentro dessa panela. Quem é ele? Tem esposa, congrega, toma ceia, vai em culto de doutrina, liga para o pastor para saber quem é. Se não souber o que anda fazendo lá fora, não vou correr o risco de ninguém estar cortando erva maldita dentro dessa panela. Não vai entrar. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Você não sabe o que o cara está fazendo lá fora, muitas vezes a culpa é nossa. Que não está vigiando naquilo que estão fazendo lá fora, trazendo cá para dentro. Eu já vi igrejas sendo destruídas. Eu já vi por causa de uma oportunidade de fulano chegar. Como esse rapaz não tinha nome, esse também que eu estou falando não tem. Amém ou amém? Chegar e começar a cortar dentro da panela maldição. E quando é daqui a pouco que o pastor quer falar alguma coisa, a igreja levanta, vai embora.
chegou na panela. Só que eu tenho uma palavra para esta igreja nesta noite. Aqui na Derribeira tem porteiro. Tem gente de olho no que está acontecendo lá fora. E ninguém vai cortar besteira, veneno, maldição, bobagem dentro desta panela, porque Jesus está aqui neste lugar. Antes da gente remediar, a gente vai vigiar. Amém ou não amém? A liderança aqui, irmão, não vacila com ninguém não. Eu não sei você, mas talvez seja como um apertozinho. Se você der qualquer deslize de que está carregando qualquer coisinha, você vai tomar uma punição e eu nem vou me movimentar. Porque quem é curado, cura outros que vão curando outros e outros. Quem me entende, diga amém. Nem tudo chega aos olhos do Eliseu. Mas tem gente curada ao redor da panela para vigiar que ninguém jogue maldição dentro dela. Aqui tem, quem me entende, diga amém. E isso é contra todos. Porque se tivesse alguém vigiando ali dentro daquela panela, do lado daquela panela, aquele jovem até pegaria, mas não jogava dentro. Ué, eu tenho razão, meu amigo. Se você está ali, se o Hélio está ali do lado daquela panela, ele olhar e dizer: meu irmão, cuidado, ó, não leva mal não, mas aqui na casa de Deus assim não pode não, viu? Vou ficar, irmão, dessa forma, não. Isso que você está trazendo é morte. Vamos orar aqui que eu vou já quebrar para destruir tudo isso que está na tua mão. E a gente vai passar bem o tempo todo, porque tem vigilante aqui neste lugar. Tobias e Sanbalat estavam na porta de Jerusalém. Deixa eu ajudar, deixa eu ajudar, deixa eu ajudar. Mas a Bíblia vai dizer que, como é o nome do rapaz que estava lá dentro? Quem me ajuda? Neemias estava lá dentro. Neemias olhou e disse assim: irmão, eles estão no coração até me ajudar, mas essa ajuda aí não vai fazer bem a gente não, porque Deus já determinou que os judeus são separados, quem vem de fora vem contaminado e não vai entrar em Jerusalém. Neemias disse: mesmo tu querendo ajudar, aqui você não vai entrar. Amém ou não amém? Eu preciso que você seja vigilante dessa panela, porque as pessoas que são ao seu redor só vão comer morte se você deixar. Pastor, como é que eu vou discernir? Discernir no Espírito, orando, jejuando, buscando de Deus, para que você tenha uma percepção maior do que os outros que estão ao seu redor. Porque o que não falta hoje é morte dentro de panela. O que não falta hoje é comunidades cheias de Deus sendo destruídas por causa de falta de vigilância daqueles que estão ao redor. E a culpa aqui não é do jovem que trouxe a erva maldita, cortou e jogou dentro. A maior culpa é daqueles que estão no final do versículo 39. Ninguém soube o que era. O texto enfatiza, mas deveria saber. Se tivesse pessoas de oração, de busca, de intercessão, com compromisso, com jejum, com graça, com glória, mesmo se não soubesse, o Espírito Santo ia descer e ia dizer: não passe a Macedônia, não faça isso, não deixe aquilo. Nesta noite, a graça e a glória do discernimento daqueles que querem colocar morte dentro da panela não vem de nós, mas vem do Espírito de Deus, que é fiel para revelar coisas grandes. A Bíblia diz: clame a mim e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que tu ainda não conheces. Jesus vai dizer, quando for imposto diante dos juízes e não saberem o que falar, fiquem tranquilos, porque o Espírito Santo falará por vós. Você não pode saber até o que é, pode nunca ter visto, mas Deus vai bradar no teu coração e vai dizer a coisa errada, é maldição, é morte, arranque do nosso meio. Joy quer a série, isso é dependência de Deus. Não é brincadeira guardar uma panela dessa no ambiente desse, não, irmãos. Se Jesus não estiver ali, a gente se passa mesmo. É por isso que a gente tem que estar dependente de ouvir a voz daquele que tem todas as coisas, que sabe de tudo, porque ele veio, ele conhece, ele que criou. Aí ele vai dizer: não deixe não, Fábio, está errado.
se Fábio ouvir, Fábio é limitado. E vai acontecer morte. Quem me entende, diga um amém. Verso 40. Assim fizeram o quê? Servir os homens. Agora já não está mais dentro, já está servindo. Sabe quem é o livro aqui? Senhora Érica. Eu lembro de Lúcifer. Você vai concordar comigo. Perceba que agora não está mais dentro, agora já está sendo o quê? Servido. E quando está sendo servido é porque está pronto para quê? Para comer. Só que se tiver morte, quando come, já o quê? Deus disse a Caim: desejo virá contra ti, mas cabe a você dominar. O pecado está à porta. Se você for bem, será aceito. Se não for, a maldição já está sobre a sua vida. Depois que comeu, acabou. Comeu, acabou. Chegou o veneno. E eu lembro de Lúcifer. Lúcifer, ele estava no céu furtigando, cortando um monte de erva dentro da panela. Só que teve um momento que ele disse assim: não é suficiente somente cortar, eu vou agora fazer o quê? Servir, distribuir. Aí a Bíblia que diz que ele contaminou. Ele deu esse pratinho de sopa a 1/3 dos anjos do céu. Aí você diz assim: mas pastor, Deus não criou todos os anjos? Criou, mas já tinha comido, irmão. Comeu do veneno, acabou, não tem mais retorno. Por mais que depois eles puderam perceber que Lúcifer estava errado, quando Deus expulsou, esmagou a cabeça dele, jogou ele por terra, não dava mais para voltar atrás. Porque quando come, já era. E todos eles foram tirados da presença de Deus, expulsos da presença de Deus, receberam uma maldição. O que é que Deus está dizendo para você? Ainda tem oportunidade enquanto ela está na panela. Porque quando começarem a servir, por mais que esta panela esteja fervendo de morte, Satanás não sabe que Deus está abrindo a sua mente nesta noite. Ele está dizendo assim: a panela está fervendo com a morte dentro e eu estou preparando para servir. Mas nesta noite o Senhor chegou no momento certo para trazer discernimento à tua mente. Para quê? Para que quando a morte for servida, você pode não ter dado uma bicuda na panela derrubado, mas vai derrubar o prato que ele vai te entregar. E toda maldição preparada, toda corrente preparada, toda morte preparada para a nossa vida nesta noite, eu profetizo, não prosperará. Assim vieram homens 40, e quando começaram começaram a comer. O que foi que aconteceu? Eles gritaram. Mas o grito foi de quê? Dentro da escola de profeta você só via grito de profecia, de unção, de poder e graça. Mas esse grito agora foi de quê? De desespero. E quando eles gritaram que aí, quem lê algo para mim? Está escrito aí não, velho? Homem de Deus, a morte na panela. Não podemos comer. A morte na panela. Não podemos comer. Nós não sabemos se todos comeram. Não sabemos se alguns comeram e viram outros que os que comeram passar mal e gritou: não podemos comer, porque tem gente passando mal que já comeu. Então, se alguém já comeu e está morrendo, e eu percebo que alguém comeu e está morrendo, o que é que eu vou fazer? Eu não vou comer. Eu vou chamar aquele que pode resolver. Aí a palavra vai dizer que Eliseu diz o quê? Pegue um pouquinho de farinha. Encerra agora. Como é que está escrito? Homem de Deus, a morte e não puderam comer. Disse Eliseu: trazei farinha. E ele colocou na panela e disse: serve o povo. E já então não havia mal nenhum na panela. Aleluia! Eu fui
tipo de composição que traga antídoto a nada que tenha veneno. E eu fiquei sem entender o porquê ele mandou jogar farinha. Eu já vi muita gente pregar e dizer que aonde tem morte, a farinha é unção. Eu não me lembro de ter visto simbologia, tipologia ou nada do tipo, nem analogia de farinha com unção, com cura na Bíblia. Eu não lembro disso. Então a pergunta é: o porquê? O porquê Eliseu jogou farinha dentro da panela, mandou jogar e a morte foi embora? E aí o questionamento ficou, porque eu preciso finalizar a mensagem. Eu não posso pregar uma mensagem sem fim. Eu tenho que concluir aquilo que Deus colocou no meu coração para doutrinar a igreja nessa noite. E aí eu fui ver o texto seguinte. No versículo 6 vai falar algo interessante sobre essa escola, no capítulo 6, você abrir sobre essa escola de profeta. Eles chamam Eliseu agora para quê? Para construir uma barraca maior à beira do rio Jordão. A Bíblia diz que enquanto eles estão cortando o tronco, a parte de ferro do machado se solta e cai dentro da água. O moço então grita: meu Deus, era emprestado. Quando ele grita que era emprestado, Eliseu diz assim: foi o que aconteceu. O machado foi batendo, caiu dentro da água e afundou. Aí Eliseu olhou para ele e disse assim: onde é que está? Talvez, não está no texto, com certeza ele disse: não, meu senhor, afundou porque é ferro. Não tem o que fazer nessas horas. Ele disse assim: rapaz, você está em um lugar que é profético. Tem um homem de Deus aqui, o Espírito Santo está operando aqui. Então não pergunte muito não. Eu só preciso saber aonde foi mais ou menos que o ferro caiu. Aí ele disse: foi ali, ó. Eu sei que você já está entendendo o que Deus está falando. Ali, está lá no fundo, nas profundezas do rio. Mas foi aqui nesse lugar aqui, ó. Aí a Bíblia vai dizer que Eliseu corta um galho. Pastor Marcos, olha para mim aqui. Um galho de árvore, Alzine, joga ali naquele lugar. Enquanto o galho boia, está escrito: o machado de ferro sobe e vem para a superfície. E agora fica a hora melhor, que eu não sei se você vai dar glória. Por quê? Porque eu não tenho o que lhe dizer. Por quê, pastor? Porque eu não sou pregador, irmão, de inventar. Não tem explicação para nem a farinha tirar morte e nem um galho de árvore fazer o machado flutuar. A única explicação era que a unção de Deus que estava sobre a vida de Eliseu faria coisas sem explicação acontecer nesta terra. Então, de tudo isso que foi apregoado nesta noite, eu tenho algo de Deus para lhe dizer. Por mais que você não entenda, que você não saiba, que você não entenda para onde vai e para onde veio, me compreenda, buscar ao Senhor de todo o coração, porque a presença dele sempre vai manifestar coisas grandes na tua vida. E nesta noite eu vou lhe dizer: a graça de Deus vai quebrar toda a morte que está nesta panela. Jogou a farinha, ninguém entendeu, mas pode comer, porque a farinha só foi uma representação daquilo que Deus pode fazer